e bem. Assista agora à proclamação do Evangelho e à homilia do Padre Jamil. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão inscreva-se aqui embaixo e também ativar as notificações para que você receba todos os vídeos postados no canal. Também clique no botão curtir com o joinha que está logo aqui embaixo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pela internet, o que significa seguir Jesus? Quem é Jesus para nós? Seguir Jesus, hoje ele nos ensina, não é ter poder, ambição, mas ser humilde. Seguir Jesus é estar a serviço. O tema do poder foi a grande tentação dos discípulos de Jesus e dos seguidores de Jesus ao longo da história da igreja. Acontece até os nossos dias. Jesus caminha para Jerusalém. Caminhar para Jerusalém significa caminhar para a sua Páscoa, para a sua morte e ressurreição. E neste caminhar para Jerusalém, Jesus tem uma atitude pedagógica com os seus discípulos. Ele começa a instruir, ou continua a instruir os discípulos, a respeito da sua proposta, da sua missão, e do sentido do reino da vida, do reino de Deus, reino que ele veio mostrar. Jesus também tem consciência de que os discípulos não compreendiam ainda a sua missão. Vocês lembram? A cabeça dos discípulos de Jesus, a concepção deles de Messias, era aquela concepção de um homem poderoso, que viria certamente ocupar o lugar do Império Romano, e então haveria dominação, e eles então, de dominados, passariam a ser dominador. Essa era a cabeça dos discípulos. Eles buscavam o poder. Eles buscavam o poder. E onde impera o poder? Quando tem o poder, o que aparece? O que se visibiliza? Quando tem o poder, existe toda a manifestação de violência. Quando tem o poder pelo poder, existe o quê? A competição. Quando existe o poder pelo poder, existe o quê? Os desmandos. A falta de relacionamento humano. E até o uso de poder pela própria religião na época, os doutores da lei utilizavam o poder, os escribas, fariseus, aqueles que dominavam a religião. Essa religião não era uma mediação para a salvação, para a libertação, pelo contrário. Eles impunham uma lei religiosa a partir dos seus próprios interesses. Toda a estrutura da época, social, política, econômica, ideológica e religiosa, consistia justamente em manter essa situação. Pense bem, triste, não?
Então, toda crítica contra esta realidade não era bem vista pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos homens do poder. Aí está o tema do evangelho de hoje e a crítica que Jesus faz a essa realidade e àqueles que querem a continuidade dessa realidade. Por isso que Jesus tornou-se sinal de contradição. Porque Jesus veio para uma missão. Jesus permanece fiel a uma mensagem, a um modo de agir. Esta mensagem, esse modo de agir, essa missão, ele recebeu de Deus. E essa mensagem é de que ele deveria anunciar a boa nova, o evangelho, e mostrar a verdadeira religião, o verdadeiro sentido da religião. É isso que nós estamos meditando nesses domingos todos, a partir do evangelho de Marcos. Esse é o contexto. E ainda mais, pelo caminho, os discípulos, enquanto Jesus falava dele, da sua missão, do reino, os discípulos discutiam sobre quem deveria ter poder. Olha só, quem seria o centro da proposta? Quem seria o maior nessa mensagem do Messias? E Jesus, compreendendo que a cabecinha deles era outra, começa a falar então da sua paixão. Olha, esse Messias que sou eu, que vocês não entenderam ainda, ele deve sofrer. Nossa, imagine. Ele vai morrer. Piorou, né? E, ao terceiro dia, Deus vai ressuscitá-lo. Mas os discípulos não compreendem Jesus. Não conseguem entender essa frase de Jesus. Então, quando chegam a Cafarnaum, na casa, Jesus, intuindo o que passava na cabecinha deles, perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? O que nós ouvimos aí no Evangelho? Os discípulos ficaram em silêncio. Ficaram envergonhados de responder. Sabe por quê? Porque eles discutiam quem tinha poder. Quem era o maior. Quem iria ser o centro. Meu irmão querido, minha irmã querida, nós também seguimos Jesus, não é? Somos cristãos. Há quanto tempo nós seguimos Jesus? Desde o dia do nosso batismo, depois nós fomos tomando consciência da nossa experiência de fé em Jesus. E o que nós discutimos pelo nosso caminho de quem é Jesus para nós? Qual é a nossa atitude de ser seguidor de Jesus? Na igreja, na paróquia, na comunidade, na família. Queremos o poder? Queremos mandar? Queremos ser o dono da verdade? Queremos ser o centro das coisas, o centro do nosso eu? O que significa para nós, e fazemos a experiência de Jesus, não é? Viver essa prática de Jesus. Meus caros, Jesus dá um novo ensinamento. Veja aí, olha a expressão de Jesus. Quem quiser ser o primeiro será o último, como servidor de todos. O verdadeiro poder na prática de Jesus é a gratuidade, é o serviço. A grandeza é servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Por isso que Jesus coloca o serviço como a gratuidade, um lugar central. Serviço nas relações com os outros e com a comunidade. Por quê, padre? Vejam as duas leituras. Jesus já nos alertou para que a gente não viva a mensagem dele de uma forma
ingênua. Olha, o justo, a primeira leitura. O justo nunca será entendido, ou será sempre questionado. Porque a mentira, a injustiça quer sempre imperar. Na segunda leitura, Tiago vai denunciar o poder, vocês viram? Onde existe o poder, onde impera o poder pelo poder, impera o quê? A rivalidade, não é? A inveja, as desordens, de toda espécie de maldade. Quando você realiza, veja o mundo de hoje, veja em todos os setores, principalmente na política, na área social, até na área familiar. Quando alguém impõe, a inveja, a rivalidade e outras manifestações de maldade acontecem. Jesus nos ensina a viver um mundo diferente. Jesus nos desperta para um relacionamento diferente. E Jesus traz consigo o que o Pai lhe confiou. E por isso, Jesus introduz uma nova lógica, fundada no amor, na gratuidade. Jesus esvazia o nosso eu, nossos interesses, e nos coloca nossa atenção, nossa sensibilidade em direção dos últimos, dos mais frágeis. Isto é, Jesus não sonha. Jesus não está falando de uma ideia. Jesus não está falando de uma teoria. Jesus dá um exemplo concreto. Se vocês quiserem me seguir, esvaziem desse seu egoísmo, egocentrismo, individualismo, daquele que diz, meu eu é tudo. Jesus tem um gesto concreto. E esse gesto concreto, ele quebra toda a centralidade desse poder que eu estou chamando, na psicologia, a gente chama de narcisista. Sabe o que é narciso, né? Aquele que diz, eu sou o melhor. Narciso, a lenda do Narciso, né? Na psicologia. Eu sou o melhor. Eu sou o bonito. Eu sou o bom. Vocês têm que se dobrar aos meus pés. Jesus quebra esta lógica narcisista. Sua atitude é humanizadora. Os discípulos discutiam sobre o centro. Quem é que vai ficar no centro? E Jesus coloca, este centro será agora ocupado pela criança. São as crianças que nos ensinam, são elas que nos fazem ver a eterna novidade do mundo. Olha que expressão. As crianças nos fazem ver a eterna novidade do mundo. Olha, eterna novidade. A criança nos ajuda a enxergar o que a gente não enxerga. Quem fala isso, eu acho bonito, é Fernando Pessoa. A eterna novidade do mundo. Quando vocês têm uma experiência com crianças, vocês têm filhos, netos, crianças em casa, preste atenção nelas. É uma graça. A gente se rejuvenesce, não é? Eu ouço os avós falarem isso. Não é? Ah, nasceu meu neto. Ah, minha netinha. Ah, meu netinho. Meu netinho. Porque aquilo fala ao coração. Traduz em gestos concretos aquilo que a gente não consegue entender no nosso mundo materializado. A criança fala da eterna novidade do mundo. E aí Jesus vai dizer, quem acolhe uma criança como esta em meu nome, é a mim que acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. As crianças, os pequenos, os fracos, nos ensinam a ver coisas que nunca vimos. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, meus irmãos queridos no Senhor Jesus, eu termino com uma frase de Adélia Prado, escritora mineira, gosto muito de lê-la. Vejam bem que bonito isso, diante dessa perspectiva, desse gesto concreto que Jesus falou, coloque no centro da sua vida a criança. Com a criança a gente aprende a ter gratuidade, a viver o amor,
a viver o serviço, porque ela necessita dos outros, então ela nos pede serviço. Os adultos, diz ela, os adultos, nós, para se salvar, deveriam rezar diariamente a reza mais sábia de todas. E qual é a reza mais sábia de todas? É essa, olha só. Meu Deus, me dá 5 anos. Me dá 5 anos. Me faça criança, né? Me dá a mão. Me cura de ser grande. Adélia Prado diz isso. Meu Deus, me dá 5 anos. Me dá a mão. E me cura de ser grande. Eu desejo amar e servir como Jesus nos ensina. Amém. Amém.